Hello everyone! Eu sou o professor Alessandro e desejo boas-vindas ao Sapcast, o podcast da Sapiens Linguagens. E não estou sozinho, aqui do meu lado tenho ele. Olá, Daniel. E aí, galera, tudo bem? Fala Alessandro, fala Angeli. Olá, Bruna. E também, óbvio, agora temos a Andy aqui por aqui. Tudo certo, Andy? E aí, tudo certo, povo? Como é que vocês estão? E por trás dos botões aqui assim, operando a maquinário todo, temos a Bruna. Olá! Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos a esse programa especial de começo de 2024. Vamos falar um pouquinho sobre os futuros em inglês e na parte depois do catch-up, não perca nas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos planos para este ano que se inicia agora. Como estamos em janeiro, também vamos falar um pouquinho sobre os dias da semana em inglês e hoje em espanhol também. Então, o pessoal que sempre reclamava que a gente não tocava muito no espanhol, hoje falaremos um pouco em espanhol e latim e alemão. Será um programa poliglota no dia de hoje. Mas vamos ver como é que estão as férias aí, pessoal. Bem de boa. Eu me acostumo rápido com as férias, hein? Eu podia viver só de férias. Eu podia ser ao contrário, né? Trabalhar 30 dias e ter o resto de férias. Eu ia gostar. Olha, em alguns lugares do mundo há indícios que isso já ocorra, né? Aí, ó. Trabalha aí uns 2, 3 meses, folga por um mês e assim vai. Me gusta. Uhum. E o senhor, né? Como é que tá as suas férias? Foram curtas, absolutamente necessárias e já estão, né, praticamente chegaram ao fim. A gente agora, em janeiro, vai retomando despacito, né? Vamos retomando aí as nossas atividades, né? Devagarinho. Mas foram proveitosas e deu para dar uma descansada tanto física quanto mental. As férias sempre são curtas, não tem como ter férias compridas demais. Então estamos no mês de janeiro, mês de férias, mas por que janeiro? Por que fevereiro? Por que os meses do ano têm esses nomes e por que em várias línguas eles ficam parecidos? Hoje vai ser uma aula poliglota aqui. Hoje nós vamos ter várias línguas. Vamos falar em português, latim, espanhol e alemão. Então, vamos falar os nomes dos meses em cada língua. Eu vou falar em português, a Andy vai para o inglês, o Daniel hoje vai ser nosso alemão e eu falarei depois em espanhol e explico o porquê desse nome ser assim. Então, vamos começar com o mês de janeiro. Januar. Enero. Então, vejam que tem uma certa similaridade, são línguas bem diferentes, mas tem similaridade. E por que isso? Por causa do latim. Em latim, ele era o primeiro mês do calendário romano e era o mensis januarius, dedicado ao deus Jano, o deus de dupla face, o deus do começo e do fim. Então, era um deus que tinha duas caras, uma olhando para frente, uma olhando para trás. Então, ele olhava o que estava começando e olhava o que tinha acontecido. Eu acho que é uma boa escolha para um primeiro mês do ano, assim, ele olha o que aconteceu e olha o porvir, né, o devir. Acho que é um bom nome para um mês. Lembrando que o calendário romano tinha 10 meses, depois eles colocaram 2 a mais, né, o janeiro e fevereiro foram colocados depois, quando eles mudaram o calendário, e botaram nesse deus para começar. Depois nós temos fevereiro. Então vamos lá, em português, fevereiro, em inglês. February. E em alemão. Februar. E em espanhol, fevereiro. Então, também, de novo, parecido. E eu acho que o espanhol aqui ficou mais parecido com a original, né? Então, em latim, era o mensis februarius, né? O mês das febres. Vamos usar esse termo assim. As februárias eram eventos que aconteciam em fevereiro. As pessoas se purificavam para o ano que estava começando. Então, aconteciam banhos coletivos, banhos, saunas e tal. Então, por isso, questão de febre, né? Fevereiro, em espanhol, o pessoal sempre brinca, nossa, parece que é febre. E tem tudo a ver. A origem da palavra é a mesma. Interessante termos em fevereiro o carnaval também, né? Então... Mas exatamente, o carnaval também era essa questão. Era o momento de tu te purificar. O carnaval, se vocês pensarem na tradição cristã aqui do no Ocidente, né? Seria, não é mais, seria o último momento que podia cair na farra. Porque depois disso tinha que ficar 40 dias sem beber, sem ir pro baile, sem comer carne vermelha, né? Hoje em dia a gente fala de Sexta-feira Santa, naquela época era 40 dias. Né? Como é que se diz mesmo? Tem um nome para isso. Quaresma. A quaresma. Então era justamente isso, era a hora de se limpar, se purificar e se preparar para o ano que estava vindo, né? Por aí. Vamos agora ao mês de março, o mês onde realmente começa o ano no Brasil. Né? Então, mês de março, vamos lá, em inglês. March. Alemão. März. E em espanhol, março. Todos parecidos. E esse é fácil de saber. Né? Eu acho que em inglês o March dá essa ideia de marchar.
E também vem da mesma palavra, vem do Mensis Martius, que era o deus Marte, né? Então esse mês é o mês que começa o degelo na Europa, começa a ficar um pouquinho mais quente, já dá para começar a guerrear. Então ele era dedicado ao deus da guerra. Meio estranho, mas a guerra era um passatempo divertido, tipo Copa do Mundo para os caras naquele tempo, né? Tinha que ter alguma coisa para se fazer. Vamos então agora ao mês de abril, em português, abril, e em inglês. April. E alemão. April. April ali uma vez. E veja bem, galera, eu tô me colocando de pato a ganso aqui, pronunciando esses meses em alemão, tá? Eu não falo alemão, esse é um projeto para o futuro, eu já estudei o idioma, eu tenho uma breve noção de pronúncia a respeito dos meses, de algumas palavras, tá? Mas se eu tiver pronunciando alguma coisinha meio fora da casinha aqui, por favor, perdão, pode acontecer. Acho que está perfeito, está perfeito. Em espanhol, abril, o L é bem marcado, em latim o mensis aprilis, e aqui há duas possibilidades, né? Então, há a possibilidade da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, deusa da primavera. De novo, pensa no hemisfério norte, abril é a época que surge a primavera, né? O começo da primavera, o começo do inverno para nós, o começo da primavera para eles. Outono, perdão. E começo da primavera para eles. Então, em etrusco, que era uma língua que se falava no Império Romano, a deusa Afrodite se chamava Apru. Então, se tu botar aí conjugar, digamos, a palavra, em latim a gente conjuga as palavras, não só os verbos, não é declina, né? A palavra cresce, não vou apanhar do pessoal. A gente declina as palavras, então, apru, para falar que o mês de apru ficava mensis aprilis. E também há a teoria de que pode ser do abrir de flor, de abrir as flores. Eu não concordo muito com essa, eu acho que tem mais a ver com apru, o mês de apru, então o mês aprilis, mensis aprilis. Tem a ver com, não o nosso hemisfério, mas o hemisfério norte faz sentido. Depois vamos ao mês de maio, né? Em português, maio, em inglês. May. Em alemão. Mai. Maio. E em espanhol, maio, como em português, só que com Y. E mensis maius, né? É o mês da deusa Maia, a deusa da natureza, das plantações. Então era uma deusa bem importante. Nessa época do ano, então a primavera e o verão era a época de plantio. Então, óbvio, dedicado a ela. Depois vamos ao meio do ano, o mês de junho, em inglês. June. Em alemão. Juni. Unicórnio. Desculpa, não existia. E em espanhol, o mês de junho. E eu acho que o alemão ficou mais parecido agora, né? Porque em latim, mensis junius, que era o a deusa Juno, a esposa de Júpiter. Se a gente botar vamos falar em grego agora, né? A Hera, a esposa de Zeus, a deusa do casamento, tadinha, né? Essa levou muito chifre na vida, Zeus era infiel pra caramba. E aí vem a parte interessante. Até agora a gente tem vários nomes de deuses, né? E o que aconteceu? Eu acho que os romanos encheram o saco depois, falaram, não, quer saber? Depois disso, depois do mês 5, os meses do ano eram chamados por números. Era o mês quinto, o mês sexto, no caso agora quinto porque eram 10 meses só, né? Então vinha o mês sexto, o mês sétimo, o mês oitavo, o mês nono, o mês décimo. E eles mantiveram isso. Só que tem agora dois casos importantes. Quando a Roma deixou de ser uma república e virou um império, eles queriam homenagear os responsáveis por isso. Então o mês de julho, vamos ver como é que fala em inglês? July. Em alemão? Juli. E em espanhol, julio. E é justamente do Júlio César, né? O ditador romano, não chegou a ser imperador, ele foi o ditador que quebrou a república e começou o império, mas quem assumiu mesmo depois, agosto em inglês, August, em alemão, August, e agosto em espanhol, dedicado ao Augusto César, né? Que não era filho do Júlio César, como alguns pensam, né? Ele era sobrinho dele, mas acabou assumindo. Esse foi o primeiro imperador romano, e as pessoas botaram esses 2 meses em homenagem a eles. Mas antes não, antes era o mês quintilis e o mês mensis sextilis, era o mês quinto e o mês sexto. Eu acho que eles enjoaram e botaram assim. E é por isso, gente, que depois de agosto, e eu quando era pequeno tinha trauma com isso, não sei se vocês tinham, mas quando eu tinha tipo assim setembro, tinha que botar a data em números no caderno, eu botava sempre o número 7, porque eu pensava setembro é 7. Outubro é 8, novembro é 9, dezembro é 10. E eu não estava errado, tá vendo? O calendário que está errado. Então, como eram só 10 meses,
realmente, depois do mês 9, todos os meses eram só, tipo assim, Mensis September. Era o mês 7º, o mês 8º, o mês 9º, o mês 10º. Então, a partir de agora, não vou mais explicar o porquê do nome, mas a partir daí os nomes eram tudo a ordem mesmo numérica. Então, vamos falar os nomes nas outras línguas, para vocês aprenderem assim. Português, setembro. E em inglês? Aqui eu gosto de enfatizar, né, que temos September, mas se tu der uma puxadinha lá pro britânico, tu tem September. September. Todos os outros agora, né? Todos os outros, né? November. Enfim. September. E em alemão? September. Meu Deus do céu. Exatamente, lembrando que o alemão ele tem aquele padrão, a letra S no começo de palavras, ela usualmente vai ser pronunciada com som de Z, então September. Então teu sobrenome também não é Também não é Seimetz, não é Seimetz, é Seimetz. Isso é importante saber. E então, em espanhol, setembro, né? Então também temos essa questão do 7, assim. Depois vamos para outubro, em português outubro. October. Em alemão, será que uma pessoa que reside em BG sabe como dizer outubro em alemão? Tem que ter um sotaque mais carregado, né? October. Né? Octubre em espanhol, então tudo muito parecido, né? Esse aqui todo mundo sabe, é facinho. Depois vemos o melhor mês do né? O melhor mês vem agora, né? Novembro. November. E noviembre. Então, todos muito parecidos uma vez mais, não, nada muito difícil. Depois vemos o último do ano, seria o mês 10º na conta dos primeiro calendário romano, dezembro. December. Diciembre. Então, veja que todos são muito parecidos, né? Óbvio, a gente falou 12 meses, em várias línguas. E agora vamos nosso Spill the Beans, vamos aprender algumas expressões para você falar sobre o futuro, ok? Então, Andy, o que tu trouxe para nós aí hoje? Hoje, a expressão é a seguinte. Any minute now. Any minute now. Vou dar um exemplo. Vocês aí de casa pensem. Se vocês conseguem interpretar ele na frase, tá? The train should arrive any minute now. Vou repetir. The train should arrive any minute now. E aí? Então, pensando, né, na lógica, né, seria a qualquer instante, né, a qualquer minuto. Né? Então, ou seja, a frase que eu usei de exemplo, né, the train should arrive any minute now, traduzindo ela, seria o trem, né, deve chegar a qualquer instante. Está prestes a chegar também, está quase chegando. Né? Perfeito. E temos mais algumas aqui assim. Daniel, quer ver a próxima para nós? Beleza, vamos com a próxima. Essa, por sinal, utiliza a palavra futuro, né? A palavra futuro está na expressão in the near future. In the near future. E o exemplo que nós temos que contém ela é o seguinte, ó. I hope to see our profit margin increase in the near future. Eu vou ler de novo, porque é uma frase complexa, né? I hope to see our profit margin increase in the near future. Beleza? Então, o que esse in the near future está significando? O que ele quer dizer? Ele quer indicar algo que está muito próximo de acontecer em um futuro que seja visualizável, né? Então, in the near future poderia ser traduzido como em um futuro próximo, né? Logo ali na esquina, né? Virando a esquina, aquele evento estará nos aguardando, né? A tradução do nosso exemplo, portanto, seria eu espero ver a nossa margem de lucros aumentar em um futuro próximo. Às vezes esse increase, a gente pode fazer alguma coisa sobre increase, que a pessoa sempre pensa, como eu falo aumentar, crescer em inglês? Então temos algumas diferenças aí para ver. E por fim, no time to lose, guys. No time to lose. Vamos para a próxima expressão então, e é justamente essa. No time to lose, ok? Vamos ao exemplo do no time to lose. We have no time to lose if we want to arrive at the theater before the show starts. We have no time to lose if you want to arrive at the theater before the show starts. Ok? Então, no time to lose traduz normalzinho para o português, sem tempo a perder. Não temos tempo a perder. Né? Então, é o que é um exemplo. Nós não temos tempo a perder se quisermos chegar no teatro antes do show começar. Ok? Então, no time to lose. 3 expressõezinhas para você usar sobre o futuro próximo, né? Para você poder usar spill the beans por aí, ok? Vamos ao nosso speak out.
Bom, então, no segmento Speak Out, temos mais 3 também relacionados, né? Essa ideia de como que a gente pode falar sobre frases assim, visualizando no futuro. E o primeiro é Look Forward, né? Look Forward to. Vou ler o exemplo e a gente faz a mesma dinâmica. Pensem aí. I'm really looking forward to our holiday next month. I'm gonna repeat. I'm really looking forward to our holiday next month. E aí? Looking forward. Essa expressão, né? Então esse phrasal verb, ele tem a ideia de algo, né, que vai acontecer no futuro, mas que tu tá esperando, ansioso, né? Tu tem, por exemplo, eu não sei vocês aí, mas eu espero um feriado, né? Eu vi que tu acabou de sair de férias, você tá pensando no feriado. Eu espero ansiosamente, né? Então, se tu aí também espera ansiosamente algo acontecer, pode usar o look forward. Interessante também é que essa phrasal verb, look forward to, ela é muito presente em encerramentos de cartas, e-mails mais formais, né? I'm really looking forward to your answer. Né? Então, aguardo ansiosamente a sua resposta. Ela aparece também bastante nesse tipo de contexto. E pode ser mal interpretado, pode tentar traduzir look de olhar, forward para frente. Então eu estou olhando para frente, tua resposta fica nada a ver. Então cuidem que não dá para traduzir pela letra. Phrasal verbs nunca se traduzem pela letra. Então look forward to. A gente podia fazer um dia um speak out só com look. Phrasal verbs que utilizam look. A gente ia ser divertido. Tem muita coisa com o look. Okay. Get tem muito também, né? Dá uns 2 anos de podcast. Tudo com get. Eu sempre digo pra gurizada, esqueceu o verbo, usa get, tu vai quase sempre conseguir dar certo. E Daniel, o que tu tens aí pra nós? Bom, a próxima phrasal verb, que também é uma phrasal verb formada por 3 palavras, assim como foi o look forward to, essa também tem 3 palavras e ela tem tudo a ver com o que o Alessandro acabou de fazer. Ele acabou de aparecer com uma ideia para o futuro. Tá? Eu estou falando da phrasal verb come up with. Come up with. Tá? E o exemplo que nós temos aqui, além do exemplo que eu acabei de fazer uma espécie de brincadeirinha com o Alessandro, ele surgindo com a ideia de repente, no futuro, nós falarmos apenas sobre phrasal verbs que utilizem look, né? Nós temos um outro exemplo aqui que é o seguinte. We need to come up with a strategy for the new project. We need to come up with a strategy for the new project. Tá? Então, traduzindo a frase, nós precisamos criar, pensar, surgir com uma estratégia para o projeto novo. Né? Então, observe como ela é uma phrasal verb que a gente pode utilizar em contextos de brainstorming, quando a gente está tendo um trabalho mental de surgir com uma solução para alguma coisa. Né? Pensar em uma solução, pensar em uma estratégia, pensar em algo que precise ser modificado a respeito de alguma coisa. Nesse caso, um projeto. Surge de imediato. Assim. Me deu uma ideia aqui, bateu uma ideia. Ok. Todos os phrasal verbs você usar com o futuro. Temos o último agora, work out. Ok? Bem curtinho, esses são só duas palavras, perdão. Work out. Ok? Vou ler o exemplo, tenta adivinhar para que serve o work out. We will have to work out the details of the event before we can finalize the plans. We will have to work out the details of the event before we can finalize the plans. Ok? Então, nesse caso aqui é parecido com o come up with, mas a gente tem que encontrar alguma coisa. Nós temos que dar um jeito de achar uma solução. Então, no meu exemplo, we will have to work out, a gente vai ter que encontrar, dar conta dos detalhes do evento antes de finalizar os planos. Então, tem que procurar uma solução, we need to come up with, aqui também, né? Temos que, we need to work out, acho que os dois ficariam bem como sinônimos, para usar um como o outro. E eu vou dar uma sugestão para quem gosta de música e quer entender, procura entender bem o conceito por trás dessa phrasal verb workout, eu vou sugerir a música We Can Work It Out, dos Beatles. Né? Os Beatles têm uma música chamada We Can Work It Out, que é uma das minhas favoritas da banda.
E a letra, o contexto dela ajuda muito bem a entender o significado por trás de workout. Então eu sugiro que vocês ouçam a música, procurem a letra, que vocês vão sacar bem qual é que é a ideia. Eu lembro da música, eu acho que fica melhor nesse caso aí, dar um jeito, né? A gente pode dar um jeito. A gente pode dar um jeito. A gente pode dar um jeitinho nisso aí. Né? Então, olha o jeitinho brasileiro funcionando. Dá pra fazer uma gambiarra por aí. Ok. Então, vamos ao nosso encerramento aqui, pessoal. Muito obrigado por terem escutado o nosso podcast. Fiquem atentos que muito em breve nós vamos ter a parte do catch-up. Lembrando que agora nós temos também o nosso canal do YouTube, ok? Procure lá Sapiens Linguagens, nós temos alguns vídeos já lá e toda semana tem vídeo novo para vocês, falando não só sobre inglês, mas sobre espanhol, sobre séries, sobre livros, enfim, Enem, provas das faculdades federais, tem muita coisa boa aparecendo por lá. Também não esqueça que agora você pode ter aula com esses dois rapazes aqui, rapaz e raposa, pode ter aula com o Andy e com o Daniel, ok? Não esqueça disso, entre em contato conosco, procure nós no Instagram, @sapienslinguagens, e a gente pode entrar em contato com vocês para dar mais detalhes. E só acrescentando que é de qualquer lugar, né? Não interessa se tu está nos ouvindo, sei lá em Manaus, entra em contato, gostou do nosso jeito, enfim, de explicar, é só falar com a gente. Ensino online, então qualquer pessoa pode fazer com a gente assim. E vocês têm prova que os dois são bons, então entre em contato com a gente e vamos negociar aí, ok? Daniel, obrigado por ter vindo. É isso aí e nos vemos no Catch Up. E até mais, Andy. Alright, thank you so much.